E aí, boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Remute volume 35, nesse dia 18/11 de 2022. E aí, Chiesa? 35, e aí, Marcelo, como é que tá, cara? Como é que tá essa Opa! conjuntiva aí? Tá meio ruim, viu? Até tô meio longe aqui para que vocês Pra não não, peguem aí. não passar nada pela Pegar tela. pegar um vírus de computador aí, velho. Fazer um streaming da conjuntivite aí. Pô, aí o DJ lembrando, né? Hoje é aniversário do Roberto. Não tá com a gente Roberto, aqui, mas parabéns aí se estiver vendo, ou vendo depois, né? já sabe Parabéns. que foi lembrado aqui, já começa dentro das efemérides, né? Oh, já é a primeira efeméride do dia, aniversário de Roberto Nagenfind. Um prêmio para quem fala Sensacional. direitinho o nome dele, Nagenfind. Pois é, hoje tem um monte de coisa de alemão para eu falar aqui também, tô Opa, ferrado, cara. é trava-língua? Vou precisar de um suporte linguístico aqui, cara. Não, É. beleza. E chegou, né, Marcelo? Chegou a Copa do Mundo, cara. Chegou. Tô ansioso aí, domingão, ver a abertura e já ver o primeiro joguinho aí, cara. Tá, qual que é o primeiro jogo? Primeiro jogo é Equador e Catar. Muito legal, muito legal. Vamos ver como é que é essa abertura, vai ser legal. Boa tarde, pessoal aí, o Júlio Grande chegando. DJ Tanani, já DJ. chegou. Tanani, boa tarde. Bom, nunca é demais lembrar que quem não é inscrito no canal tem que se inscrever. E, mesmo que você está vendo depois, dá um like no vídeo para poder, né, espalhar mais no algoritmo do YouTube para a gente ser mais vistos, né? Agora que a gente tem até os shorts, né, de algumas historinhas aqui, fica bem legal. Cara, Hoje o programa vai ser mais curto, né, Kiesa, acho, né? Não sei. a gente sempre fala isso, né, Marcelo? A gente É, tenta. a gente tenta dar menos de uma hora, né? Só se a gente falar mais rápido. Opa, colocar em Vou falar, 48 rotações, ou em ritmo de Copa 45, a gente fala 58. que nem locutor de futebol, né? É. Mas vamos começando aí, o pessoal já está aí, as efemérides. Quer começar com alguma efeméride aí? Ah, sim, cara. Apesar aí já falei aí que a gente está na véspera da Copa do Mundo, aí começa dia 20 aí. Dia 20 também é o dia que a gente celebra aí o Dia da Consciência Negra, né, cara? Então também estamos aí, vamos ter assunto para linkar com essa história da consciência negra aí, que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Era celebrado, né? Na verdade, a gente tinha essa memória aí do dia 13 de maio, que era o dia da abolição da escravidão, né? Mas os próprios movimentos negros, a partir aí de década de 90, não sei o que, eles começaram a se movimentar para mudar essa data e foi instituído aí em 2011 uma lei que colocou o Dia Nacional da Consciência Negra, que não é exatamente um feriado, né? Alguns estados, algumas cidades celebram essa data dando um feriado aí para as pessoas poderem até fazer a sua mentalização, fazer os seus movimentos, né? E é a data que tá linkada aí com a morte de Zumbi dos Palmares. O pessoal dos movimentos negros achou muito mais conveniente que tivesse ligado com um movimento de libertação, luta e manter os costumes e tradições do que exatamente a uma coisa que é uma entidade branca, né, deu para eles como se fosse um brinde, né? Então tá aí para a gente lembrar, né? E além da celebração aí da consciência negra, no dia 20 de novembro, este ano também, vai ser celebrado também o Dia Mundial da Memória das Vítimas de Estrada. Isso daí é celebrado, na verdade, no terceiro domingo do mês de novembro, e esse terceiro domingo cai exatamente neste dia 20. No dia 20. Né? Perfeito. Além disso, ah, manda. não, Fala. intercalar algumas datas também. Mandar uma Intercala, data aí. Vamos manda. lá. Aproveitando, né, falar que o dia. Cadê? Dia 15/11 agora.
3 dias atrás, 15/11 deste ano, há 3 dias, portanto, a população mundial oficialmente alcançou 8 bilhões de pessoas. Sensacional, né, cara? Contando com eu e você para arredondar, né? Pois é, claro, né? Precisa dos dois aqui, senão não dá 8 bilhões, né? É isso aí. Legal demais, cara. Chegamos num número que há pouco tempo atrás, aí, se não me engano, há cerca de 6 ou 7 anos, a população cresceu 1 bilhão É gente, hein? nesse curto período aí, né, cara? É engraçado, né? Como cresce exponencialmente, né, cara? Eu Muito ia maluco. pegar alguns dados estatísticos aí, mas não deu tempo essa semana, está muito corrido. Mas tem muitos países do mundo onde a taxa de natalidade está na faixa de 2,1 ou menos, né? E 2,1 é o número considerado ideal para manter a estabilidade da população e não aumentar, né? Se a natalidade for menor que 2,1, a tendência é diminuir a Diminuir. população. É, E eu ouvi boa isso parte dos daí. países chegou nesse número aí. Então, quer dizer, não vai ser um crescimento exponencial daqui para frente. A não ser que achem alguma fórmula de se viver mais, né? Mas enquanto a expectativa de vida estiver na faixa atual, não vai crescer tão exponencialmente mais assim, né? Eu ouvi dizer isso daí também, que a tendência agora daqui para frente era esse número ir caindo. Legal. Que sensacional, né, cara? Vivemos para ver isso daí, né? Chegar em 8 bilhões de habitantes no mundo. Né? E hoje também, a gente falou do dia 20, né? Mas hoje mesmo, dia 18/11, é dia do conselheiro tutelar, dia do tabelião e registrador e dia do colecionador. Nossa, beleza. Tem dia para tudo, né, cara? Vou lançar mais uma data aqui. Manda. Dia 15/11 de 1971 foi lançado pela Intel o primeiro microprocessador comercial de chip único, o Intel 4004, que deu origem a toda uma família de processadores que foi culminar aí com a família x86 que existe até hoje, né? Começou ali no 4004, depois no 8008 e assim por diante. 71. Nesse eu já era nascido. Pois é, 71. Manda mais uma aí. Então, a semana também ela foi marcada por umas baixas aí, né, cara? Já que a gente está falando de taxa de mortalidade, cara, essa semana a gente perdeu, todo mundo viu aí, né? Que a gente perdeu a Isabel do vôlei, que foi um ícone aí, principalmente da minha geração, da nossa geração, né, Marcelo? A gente viu o vôlei não era um esporte que os brasileiros dominavam assim, e ela fez parte, eu acho que da primeira geração feminina, né, que trouxe essa cultura do voleibol, e elas chegaram a ser ouro em Pan-Americanos, mas em Olimpíada acho que só chegou numa medalha de bronze, né? Então é uma geração que ainda não era uma geração campeã olímpica, tudo, mas a Isabel, além de ser uma jogadora maravilhosa, ela é um símbolo aí como mãe, como pessoa, e agora ela estava também no time aí da transição aí desse novo governo, né? Ela ia trabalhar na Secretaria dos Esportes, né, cara? Então nos deixou aí uma peça rara aos 62 anos, precoce demais, né? Você sabe do que foi, do que ela faleceu? Ela teve uma pneumonia e a bactéria, como ela ficou muito enfraquecida, né? Como a resistência dela caiu muito, essa bactéria acabou chegando no pulmão e se tornou uma coisa muito grave. Aí a pneumonia arrasou com ela, cara. Triste demais. Nos dias de hoje a gente vê uma situação dessa, né, cara? Triste demais. E do lado da Isabel ali estava a foto do Kate Levene, que é um dos fundadores do The Clash. Na verdade, o Levene ele ficou muito pouco tempo no The Clash, né? Uma banda icônica aí, britânica, na época ali do punk rock britânico, né? Ele foi um dos fundadores do The Clash, só que ele ficou apenas cinco shows com o The Clash, aí ele saiu e ele acabou montando uma banda. Deixa eu até pegar aqui. Ele foi para uma banda chamada Public Image Limited, que era o Pio.
O Pio. Pio, que era junto com alguns ex-participantes ali do Sex Pistols, né? Então, ele acabou morrendo na casa dele, em Norfolk, né? Estava brigando aí contra um câncer de fígado, né? É isso daí, uma breve dele, né? Ele foi um dos responsáveis por recrutar aí o Joe Strummer, né? Que acabou também morrendo em 11 de novembro de 22, aí, o Kate Levine, né? Não foi nem hoje que ele morreu, mas essa semana ele nos deixou. Né? Então fica aí a nossa... E hoje também a gente lembra um outro cara que deixou a gente, que é o guitarrista do AC/DC, o Malcolm Young. Faz 5 anos que ele deixou a gente. Né? Do Malcolm, eu queria só dar uma breve aí do Malcolm, né? Ele é um cara importantíssimo aí para o AC/DC. Na verdade, ele é um dos fundadores, junto com o irmão dele, né? E ele é o compositor principal do grupo. Todas as músicas do grupo são divididas aí entre o Malcolm Young, o Bon Scott e o Brian Johnson. Ele foi responsável pela maioria daqueles riffs marcantes do AC/DC, né? E o AC/DC ele deixou em 2014, ele acabou deixando o grupo porque ele estava com a cabeça muito ruim ali por causa do Alzheimer. E aí, em 16 de abril de 2014, o AC/DC publicou na página oficial deles o seguinte comentário aqui, a seguinte frase, né? Após 40 anos dedicando a sua vida ao AC/DC, guitarrista e membro fundador Malcolm Young se ausentará da banda devido a problemas de saúde. Malcolm agradece a todos os verdadeiros fãs do mundo inteiro pela paixão inesgotável e apoio. Diante a isso, o AC/DC pede a privacidade de Malcolm e sua família seja respeitada durante esse tempo. A banda vai continuar a fazer música. Então, no lugar do Malcolm Young, ficou o Steve Young, que é esse cara que está aí do lado, que ele é o sobrinho dele, só que como ele é filho do irmão mais velho deles, né? Ele tem praticamente a mesma idade do Malcolm e do Angus, né? Então ele entrou no lugar. O pai dele é o Steph Young, é o irmão mais velho, né? E ele já participou do AC/DC durante a turnê de 1988, quando o Steve substituiu o Malcolm para que ele pudesse tratar a dependência do álcool, né? E na época muitos fãs nem perceberam que não era o Malcolm, porque ele era muito parecido, né? Eu, na verdade, achei ele até mais parecido com o Angus. Mas em julho de 2014, quando o Malcolm oficialmente saiu do AC/DC, o Steve entrou de vez, gravou as guitarras do álbum Rock or Burst, e em setembro do mesmo ano foi anunciado que ele ia substituir permanentemente. Né? Só uma curiosidade sobre o AC/DC, né? Os irmãos Malcolm, Angus e George, eles nasceram em Glasgow, na Escócia, e se mudaram para Sydney muito cedo, com a maioria da família dele, em 63. O George foi o primeiro a aprender a tocar guitarra e o Malcolm acabou seguindo os passos dele. O primeiro show da banda aconteceu no Réveillon de 31 de dezembro de 1973, em Sydney, né? E o line-up daquela noite incluía o Dave Evans nos vocais, o Angus e o Malcolm, o Larry Van Creed, e o Colin Burgess, que também faz aniversário essa semana. Né? Tem uma fotinho depois do Colin Burgess também para a gente mostrar. A banda explicava que a banda precisava de um nome, né, para essa primeira apresentação, e eles estavam na busca desse nome quando eles viram na máquina de costura da irmã Margaret deles as iniciais AC/DC, né? Aí eles acharam que esse nome simbolizava bem a energia da banda, né, com um som puro, sem muitos efeitos, né, e aí acabaram botando o nome AC/DC, que é corrente alternada, corrente contínua, né? Mas em um documentário que foi produzido pelo programa Behind the Music, o Malcolm disse que ele pensou em mudar o nome após um taxista falar para ele que AC/DC, na gíria inglesa, queria dizer gilete, né, no nosso termo mais chulo aqui, ou bissexual, né? Então ele achou que seria delicado manter o nome, mas acabou que eles mantiveram o nome. E na Austrália, AC/DC
o certo seria pronunciar as letras separadas, né? Na Austrália, eles pronunciam Akadaka. Akadaka. É o Akadaka. Né? Nossa. Bandaça já vendeu mais de 200 milhões de cópias do mundo e só o Back in Black vendeu mais de 50 milhões de cópias, fazendo dele o segundo álbum mais vendido do mundo, só depois do Thriller, né, do Michael Jackson. Nossa, que louco, hein? Akadaka vendendo disco. Akadaka. Akadaka me lembra o Haka, né? O da Nova Zelândia lá, o pessoal dos lá? All Blacks lá, né? Ah, legal, dos times lá, né? Aquilo lá é sensacional. Toda vez que eu vejo aquilo, arrepia, cara. É bacana aquilo, bacana. É isso daí. Então, tem mais uma datinha aqui que eu iria falar aí. Manda. Temos também dia 16 de 11 de 1922, foi o nascimento de Gene Amdahl. Ele foi arquiteto de supercomputadores também. Ele fundou a Amdahl, que depois foi adquirida por outras empresas e acabou desaparecendo, mas fez supercomputadores, né? Foi um dos primeiros a fazer supercomputadores. Um dia a gente fala um pouquinho mais sobre ele, né? E aproveitando, falando sobre supercomputadores, saiu agora, né, nesses dias aqui, a lista dos 500 computadores mais rápidos do mundo, e tem um computador brasileiro novo na lista da Petrobras, que é o Pegasus. Meu colega Ivan mandou isso agora há pouco para mim. Nossa, que é legal. o mais rápido do Brasil e da América Latina agora. Esse computadorzinho aí, ele tem uma memória RAM de 678 terabytes. Capacidade de processamento equivalente a 150 mil notebooks ou 6 milhões de celulares. É mole? Caraca. São onde tá? Tá lá no Rio isso daí? Deve estar lá no centro de pesquisa deles, lá no Fundão, na Ilha do Fundão, que eles têm, né, os centros. E provavelmente é naquele data center lá. Né? Todos esses hacks que vocês estão vendo aí fazem parte do supercomputador. Né? São 233.856 núcleos de processamento AMD e 2.016 GPUs. E a capacidade de 21 petaflops. É quase que a soma do segundo e terceiro da Petrobras juntos, né? Que é o Dragão, que era o anterior, e o Atlas, que é o terceiro, né, na lista, né, da Petrobras. E ele está em 33, né, 33ª posição na lista dos 500 mais poderosos do mundo. A gente falou dos mais poderosos alguns remutes atrás ali, né, que tem o Frontier, que é um exaflop, que tem o japonês, no Japão, da IBM, tem o na Finlândia agora, que é o terceiro do mundo, que é o mais rápido da Europa, e o Pegasus aí é o 33º do mundo. Caramba. É isso aí. Só de olhar aí dava para fazer um monte de merchan aí, né, cara? Com esses hacks, canaletas. Ver quem é que instalou tudo isso daí, né? A cor da canaleta até acho que sei lá. Né? Só que ela não parece de plástico, ela parece de metal, hein? Então, se for de metal também já sei quem pode ser. Também já sei quem é. Bacana. Bom, é isso aí. Bom, tem a minha história aqui maior, né, principal de hoje, beleza? Manda. Vou mandar então, hein? Pois eu tenho 2 dicas de filme bom aí pra gente ver essa beleza. semana. Fiquem ligados aí que tem dicas de filme do Chiesa. Vamos lá. Bom, eu vou falar desse cara aqui que eu vou pôr na tela. Só que ele é só desculpa, né? Ele é a origem do negócio que eu quero falar aqui. Esse cara aqui é John Montagu. Não sei como é que se pronuncia, ele é inglês, era inglês, né? John Montagu. E nasceu em 13 de 11 de 1718. Né? Já faz um tempinho, né? Só faz uns 400 anos aí, 300 anos, 300 e pouquinhos, né? Bom, quem que foi ele? Ele foi um nobre, o 4º conde, que em inglês é Earl, né? 4º conde de Sandwich. É um título nobiliárquico dele, né? E só por curiosidade, né? Esses títulos nobiliárquicos da Inglaterra,
chama-se pariato, né? Essa hierarquia, esses nomes que se dão, como é que funciona isso, né? Do rei dar esses títulos, né? Na Inglaterra, o mais alto ranking, para quem não é da realeza, né? Que não é da família real, é duque, depois marquês, conde, que é o earl, o visconde e o barão. E esse daí foi um conde, né? Tava lá no meio, né? E é conde de Sandwich, o quarto conde de Sandwich. Por que quarto? Porque, né, o pai dele foi o terceiro, o avô o segundo, né, e o bisavô deve ter o primeiro, né. E Sandwich é o nome de uma cidade que fica no distrito de Kent, no sudeste da Inglaterra, com aproximadamente 5 mil habitantes. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um cantinho sudeste da Inglaterra. Vocês têm aí Sandwich, aqui perto tem Dover, que é onde tem ali o porto, onde tem uma linha lá de balsas ali para a França, né? Você tem o castelo de Dover, você tem Canterbury ali perto também, no mesmo distrito, que tem a catedral, e essa cidadezinha chamada Sandwich. Bom, por curiosidade, perto dessa cidade de Sandwich, tem um vilarejo, e esse vilarejo tem um nome engraçado, o vilarejo tem o nome de Ham. Vou mostrar para vocês. Ó, sanduíche com Sandwich, é bom. Ham. Então, e tem na estrada ali perto as distâncias para Ham, meia milha, e para Sandwich, 3 milhas. Então fica uma placa Ham Sandwich, ou seja, sanduíche de presunto. É uma placa famosa que tem lá, porque dá a distância para essas duas cidades, que coincidência se chama Ham e Sandwich. Mas o que eu queria falar, na verdade, é o seguinte: esse tal de John Montagu, né, o quarto conde de Sandwich, ele era um estadista, ele tinha vários títulos importantes, por exemplo, ele foi primeiro Lorde do Almirantado da Marinha Real Britânica e também foi secretário de Estado lá da Inglaterra. Então ele foi bem importante lá na política, naquela época, né, no século XVIII. E ele acabou aprovando os fundos do Almirantado para a compra e equipagem de 3 navios para a segunda e terceira expedições de Cook, né, James Cook, pelo Oceano Pacífico. Você falou do Cook que descobriu a Austrália, né, alguns remotos atrás, né? Então esse cara foi o financiador do James Cook, e em honra a ele, Cook nomeou algumas ilhas que ele descobriu ali no Pacífico de Ilhas Sandwich, que depois, na década de 1840, passou a se chamar Havaí. Então, mas originalmente chamava-se Ilhas Sandwich, em honra ao conde de Sandwich, o quarto conde de Sandwich, que financiou o Cook. Também lhe deu nome à Ilha Montague, que fica na costa sudeste da Austrália, outras Ilhas Sandwich, que ficam no sul do Oceano Atlântico, e uma outra Ilha Montague no Golfo do Alasca. Então, vários nomes de locais, de ilhas, foram dados em homenagem a esse conde, né? Mas conta a lenda que esse cara também ou gostava de muito jogar ou trabalhar, aí depende de quem está escrevendo sobre o assunto, né? Faz muito tempo já. Ele não saía da mesa enquanto estava jogando ou trabalhando, então ele pedia que se trouxessem para ele para comer, para ele não perder tempo, um pedaço de carne de sal, né? Deve ser um tipo de charque, alguma coisa assim, enfiado no meio de 2 fatias de torradas de pão. E aí, né, isso não era novidade de comer sanduíches, né, na época, né? Não tinha esse nome, falava-se somente de trazer pão com carne. Só que o pessoal começou a gostar dele, e é importante, eu quero o mesmo que o sanduíche, eu quero o mesmo que o sanduíche. E aí pegou o nome sanduíche. Então, o nome sanduíche que a gente tem hoje vem justamente do quarto conde de Sandwich, porque ele pedia muito desse tipo de lanche e todo mundo começou a imitar ele. Eu quero o mesmo que o sanduíche, eu quero o mesmo que o sanduíche, e virou Sandwich. Por causa do nome da cidade, que fica lá em Kent, que fica perto de Ham, etc., né? Essa iguaria, né, o sanduíche, foi levado para a América em 1840 por um livro de receitas de uma inglesa, Elizabeth Leslie, e aí que aportou nos Estados Unidos as receitas de sanduíche, que era uma novidade na época. Um pouco tempo depois, algumas décadas, no início do século XX, as padarias começaram a vender pão fatiado na América. Isso tornou muito mais fácil as pessoas justamente fazerem o sanduíche, e aí ficou popular o sanduíche como um almoço rápido
para estudantes, para trabalhadores que não têm muito tempo para sair para comer. Então, pegaram essa receita aí e transformaram no famoso sanduíche que a gente tem até hoje, né? Essa é a historinha do sandwich, como é que o nome dele se transformou no nome de umas comidas mais usadas no mundo. Bem apropriado, né? Sanduíche. Mas sabe que a história não acaba aí porque no Brasil teve uma coisa parecida, sabia? Não. Surprise me. O Bauru. Ah, o Bauru. O Bauru, o que acontece com o Bauru? Né? O Bauru, para quem não sabe a história, né, é um sanduíche de origem daqui de São Paulo, de um cara que nasceu na cidade de Bauru, aqui no interior paulista. O nome dele era Casimiro Pinto Neto. Ele estudava aqui em São Paulo e ele ia sempre no Ponto Chique, né, que fica no Largo Paissandu até hoje. E aí no começo, em 1937 isso, né? Ele acho que ele estudava direito lá no Largo, né, São Francisco. Ele ia sempre lá no Ponto Chique, ele pedia sempre o mesmo sanduíche. Ah, eu quero um sanduíche. Eu vou pegar aqui a receita dele que eu esqueci, né? Coloca rosbife, tomate, rosbife, queijo derretido, orégano e sal. Né? E picles aí, também? E picles, né? E aí colocava sempre esse sanduíche dessa maneira. Aí os colegas dele sempre falavam que eram gostosos, falavam, putz, dá igual esse do Bauru, porque o apelido dele era Bauru, porque ele era nascido em Bauru, então todo mundo chamava o cara de Bauru. Aí eu quero igual do Bauru, eu quero igual do Bauru, e virou Bauru, né? E aí nós temos aí o famoso Bauru à direita e à esquerda a imagem do Ponto Chique do Largo Paissandu, onde nasceu o Bauru. Tinha um Ponto Chique também na frente do Shopping Ibirapuera que fechou, né? Isso, onde tem o metrô ali, né? Fechou e ainda ali. Tem um ali na esquininha da Paulista, ali, da Bernardino de Campos, ali com a Rui Barbosa. Isso, perto do shopping, né? O Shopping Paulista. E tem um ali no finalzinho do Minhocão, ali na Zona Oeste. Entrou à direita. Verdade. Ó, e fica a dica, hein, bicho? Quem nunca comeu um Bauru do Ponto Chique, cara. Aí, o merchan, depois a gente tem que pegar os nossos royalties. Tá. E mais uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas tem uma lei lá na cidade de Bauru, no município de Bauru. Sabia dessa? Tem uma lei que tem vou até ler o artigo 1º dessa lei, que eu baixei a lei aqui. A lei é de 24 de junho de 1998. Prefeito, né, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Com o objetivo de manter inalterada a receita original do sanduíche Bauru, fica o Poder Executivo autorizado a tomar todas as medidas necessárias para o registro do sanduíche Bauru como produto idealizado por um bauruense. E aí, no artigo 2, fala justamente isso. Para fins desse registro, deverão ser considerados que a origem desse sanduíche deu-se na cidade de São Paulo, precisamente do restaurante Ponto Chique, localizado no Largo do Paissandu, por iniciativa do bauruense Casimiro Pinto Neto, conhecido como Bauru, quando estudante de Direito no Largo de São Francisco, que sugeriu a confecção do primeiro sanduíche com a receita por ele formulada. Aqui é a lei. A lei é lei, cara. É lei. Ó, os ingredientes estão na lei aqui, ó. Pão francês. Sobra tempo para a Câmara, né? Fatias de rosbife, tomate em rodela, picles de pepino em rodela, mussarela, orégano, água e sal. Chamaram a Maria Braga para fazer a lei. Tem a receita toda aqui, ó. Não acredito. Surreal isso, Marcelo. Ah lá, estamos aí. Mas sabe que tem muitos produtos no mundo que tem leis, né, para defender justamente, né, vinho do Porto, champanhe, essas coisas. Ah, sim, os nomes e as procedências, né, claro. E o Bauru também, agora tem a lei também do Bauru, quer ver? Pois é. Não, é surreal, tem até a receita, né, cara? Tem a receita na lei, né? Na lei, né? Mas tem o nome do cara, o nome da onde ele pedia, tem todo um histórico, né? É uma lei bastante completa. Pois é. Já que o motivo é sanduíche, também tem uma boa de sanduíche para te falar. Você sabe por que Itu é a cidade de Tudo Grande? Não. Agora eu também vou ficar devendo um pouco de informação. Tem um restaurante que é bastante tradicional lá em Itu, que essa informação eu vou ficar devendo, eu não me lembro o nome dele, mas
Nesse restaurante, o pessoal que ia sair para desbravar o interior do estado de São Paulo, as bandeiras, né? Na época, eles saíam de São Paulo e a última parada que eles tinham como se alimentar, pegar rações, alimentar os cavalos e não sei o quê, a última parada com uma cidade era a cidade de Itu. E aí, neste restaurante que é super tradicional, eles faziam um sanduíche que era enorme, né? E aí os caras comiam metade do sanduíche e guardavam metade do sanduíche no embornal para levar. E aí ficou a fama de que compra o sanduíche em Itu porque Itu é grande. E aí diz que a história de Itu veio da época das bandeiras aí desse sanduíche, né? Então conta a história que a comida mineira também veio dessa daí, de São Paulo, que os tropeiros tinham que levar essa comida toda, feijão misturado com um monte de coisa ali para poder durar para a viagem, e ia para as estradas, entrava por Minas, e aí acabou chegando em Minas e o pessoal gostou e adotou lá, mas conta que também foram os tropeiros que criaram aí, saindo das bandeiras aqui do interior de São Paulo, essa comida que veio a ser conhecida depois como a comida típica mineira, né? Que doideira. O Remute também é gastronomia, cara. Você vê, tem até uma lei de gastronomia. Eu estava vendo aqui agora há pouco também um documentário, assim, bem passando, estava passando aqui na televisão enquanto eu estava me preparando para entrar aqui no Remute. E eles falando exatamente dos andaluzes, né, os mouros, os árabes que povoaram ali a parte da região ali da Península Ibérica, tudo, e falando exatamente de hábitos alimentares na época, os romanos, os cristãos, eles tinham uma cultura de botar todas as comidas em cima da mesa, né? De carne, doce, aves, tudo em cima da mesa, e comia aquela esbórnia, aquela coisa lá de qualquer jeito. E um desses andaluzes aí, ele mudou uma série de coisas ali na região, e uma das coisas foi esse hábito alimentar, de dividir. Não, a gente vai, para ser mais saudável, para ser mais organizado, a gente vai fazer um primeiro prato com saladas e sopas, depois entram as carnes de peixe, as outras carnes e, por último, os doces. Então, essa cultura de primeiro prato, segundo prato, que é uma coisa até mais mediterrânea, né? Veio dos andaluzes, cara. Tava vendo isso daí agora há pouco, já que a gente está nesse papo tão gastronômico, né? É interessante que na Espanha, na Itália também é muito normal isso, né? De primo piatto, secondo piatto, né? Exatamente. Bacana. Muito legal isso. E tá vendo como dá pano para manga? Você puxa uma pontinha de um sanduíche e olha lá onde que vai. Quem já foi comer o bauru original, coloca aí nos comentários, aí no chat, né? Eu sei que o DJ já foi, porque eu já fui com ele várias vezes lá, inclusive que era na frente do shopping em Ibirapuera, ele morava ali perto, né? Alair chegando. O Alair. Duvido que o Alair também não tenha comido. Duvido que o Alair nunca tenha comido um bauru lá no ponto chique de Moema ali. Muito bom. Ali era o pico, cara. O Júlio Grande, que teve em São Paulo agora recentemente, não sei se já comeu lá no Ponto Chique, mas quando você vier, Júlio, vamos lá comer um bauru. Faz tempo que eu não vou comer um bauru lá. DJ deu ok, legal. Olha lá. Eu estava vendo essa semana, hoje, inclusive, eu estava vendo de manhã, por coincidência, tem um casal canadense que veio alguns anos atrás para o Brasil. Ele viaja o mundo fazendo vlog, né? Fazendo vídeos de viagem, viajou para o mundo todo já, vários países, gostaram muito do Brasil, e agora, semana passada, eles chegaram com a segunda viagem aqui, e eles tinham gostado muito do sanduíche de São Paulo, ali do Estadão, que é o de pernil, para ele era o melhor do mundo, e aí ele voltou para ir lá, mas recomendaram conhecer o Bauru também. E aí eles foram no Bauru do Ponto Chique, lá do Lago do Paissandu, e aí agora eles estão meio que empatados entre os dois ali, de qual é o melhor sanduíche. Eu acho que estão decidindo mais pelo de pernil, em segundo lugar o do Bauru. Eu não conheço ainda o de pernil, quero conhecer.
De perder na porta do estádio é clássico também, né? Agora, outro sanduíche aqui de São Paulo que também importante se conhecer é a mortadela lá do Mercadão, né, cara? Ah, sim, eles provaram essa também, é muito bom. O Alair já comeu Bauru em todos os pontos. Só faltou lá na Zona Oeste, lá no lá no final do do Levado. Minhocão ali, duvido. Só faltou aquele. Ele só não se lembrou, mas ele já comeu lá também, tenho certeza. Perto ali do Parque da Água Branca. Na verdade, termina o Minhocão, virou naquela ruazinha à direita, já é ali, né? Se tomar cuidado, se não tomar cuidado, você passa ali, né? Você passa, é bem na esquininha ali. Pensando em sandubas clássicos, é o hambúrguer do seu Oswaldo de Piranga. Não provei esse ainda não, é famoso mesmo, né? Caramba! Pois é, tem o Zé do Hambúrguer, né? Lá na Lapa também. Sandubas importantes. Sandubas e pizza. São Paulo é uma cidade de gastronomia ímpar, né, cara? Muito peculiar. Muito bem. Posso dar umas dicas também? Já que a gente está dando dica de comida, cara, nada melhor do que você providenciar uma comidinha e assistir um filme, né? Vou dar umas dicas de filmes que estão na Netflix, né? Semana passada, na verdade, dia 11, que a gente fez o Remute, a gente estava com outros assuntos aí para falar, eu não falei de uma data importante que é retratada num filme aqui. O dia 11 de novembro de 1918 foi o dia que terminou a Primeira Guerra Mundial. E esse episódio, essa passagem histórica aí, ela é muito bem documentada num filme chamado Nada de Novo no Front, né? Um filme que está no Netflix, está aí, ó, o Marcelão colocando na tela. Ela tem uma passagem que fala sobre o finalzinho da Primeira Guerra, e é muito interessante ali, porque eles estavam, enquanto a guerra acontecia, eles estavam tentando fazer um armistício ali, né? Os líderes das nações estavam tentando parar a guerra. A Alemanha já estava numa derrocada, ela estava perdendo cerca de 40 mil soldados por dia, né? E estava tendo baixas homéricas, e a França detonando ali, né? E eles foram tentar fazer um armistício, e a França bateu de frente e falou: não, a gente quer o armistício, mas nos nossos termos, né? Então, esse finalzinho aí da guerra, que também o filme é marcado nesse livro aí que está na tela do Eric Maria Remarque, é um livro também de 1929, né? Esse filme aí ele foi estrelado por esse ator que está fazendo aniversário amanhã, né? Vai fazer 27 aninhos, que é o Felix Kammerer. Ele é o principal ator desse filme, né? Ele é um ator austríaco, nascido em 19 de novembro de 95, e ele fez a estreia dele no cinema exatamente nesse filme, no papel de Paul Birmer, que é o personagem central dessa história, que está, inclusive, na capa ali do All Quiet on the Western Front, né? Então fica aí a dica deste filme, que você pode fazer o streaming ali pelo Netflix, que é muito legal esse filme. Esse vale a pena. Tá na fila aí para eu assistir. Da Primeira Guerra Mundial, recentemente teve o 1917, né? Que também é excepcional, né? Não sei se você chegou a ver. Eu vi, cara, e ele é um único plano sequência, ele não tem corte. Não sei se vocês perceberam isso, quem assistiu. Tem gente que nem percebe isso, mas a câmera liga no começo do filme e não desliga até o fim do filme, é uma cena só. Na verdade eu li que tem corte, mas o corte foi feito de um jeito que você não percebe. Você não percebe, claro. Jeito que não percebe. É como se fosse um corte só, mas são poucos, né? Não dá para não fazer corte, porque ele vai de dia, de noite, chuva e não sei o quê. Mas é um único plano sequência. É incrível a edição desse filme. Não sei se ganhou Oscar, mas a edição é digna de um Oscar. É muito bom. Eu acho que sim, mas quem souber, põe aí nos comentários, no chat aí, porque eu não estou lembrado aqui, não vou usar o Google agora, não. E só para fazer um parênteses aqui, o Boris já comentou também que tem o Chico Hambúrguer. Faz muito tempo que eu não vou no Chico Hambúrguer, não sei se continua legal, continua bom.
Mas tem Continua essa... bom. Eles mudaram de lugar, né? Ele está um quarteirão antes ali. Ele era no último quarteirão da Avenida Ibirapuera, ali antes da Indianópolis. Ele está um quarteirão mais para trás ali, mais para perto da igreja, com uma estrutura diferente, mais moderna, mais bonita, mas o grande barato do Chico Hambúrguer é que você pede um hambúrguer e ele chega em 2 minutos, né? É muito rápido, é muito rápido. Para quem está vendo o corte aqui sobre o Nada de Novo no Front, não está entendendo nada, vai lá, que a gente falou agora há pouco sobre a origem do nome Sanduíche e do nome Bauru. Né? Vou até ver se eu deixo um linkzinho aqui em cima para você ir lá. Mas nada de novo no front, quer passar já ao próximo? Eu tenho mais uma dica de filme também, que também é um filme de guerra, esse daí da Guerra do Vietnã, é um filme do Spike Lee, que chama... na verdade, o motivo de eu falar desse filme aí é exatamente desse ator, um dos atores principais aí, que é o Delroy Lindo, que ele faz aniversário hoje, está fazendo 70 anos, esse daí da esquerda. E foi o penúltimo filme do Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra e que está à direita. Foi o penúltimo filme dele antes dele falecer, né? O Chadwick Boseman, ele morreu em Los Angeles em 28 de agosto de 2020, quer dizer, faz 2 anos que a gente perdeu ele. Aos 43 anos, ele estava numa batalha forte aí contra um câncer de colo. Foi um ator, diretor, roteirista, e ele foi uma figura bastante importante aí, porque ele representou um monte atuou em alguns filmes que ele representava um monte de pessoas da vida real, né? Como o Jack Robinson no filme 42, de 2013, o James Brown no Get Up, a história do James Brown, e o Thurgood Marshall, que também é um filme sensacional, de 2017, e também o T'Challa, da Pantera Negra, né, do universo Marvel ali. Então, cara, sensacional. A gente aí tá na véspera aí, estamos dentro da Semana de Consciência Negra, então é um filme do Spike Lee que pega um trecho da Guerra do Vietnã. Na verdade, é meio poético o negócio, porque a gente não cita em momento algum que é uma história real, né? Mas é um filme bastante interessante de um grupo, um pelotão, né, que vai para o Vietnã, e ali eles são encarregados de uma missão que tem que achar um avião que caiu. E aí eles descobrem esse avião e depois de muito tempo eles acabam voltando lá para o Vietnã, e aí a história toda se molda em torno desse enredo. Aí eu não vou dar o menor spoiler, porque Spike Lee é uma coisa sensacional. Então, tem uma série de críticas interessantíssimas aí dos negros lutando numa guerra que não era deles. O papel que o Chadwick Boseman faz no filme é muito interessante, porque ele critica muito. Então, Spike Lee, né, cara? Então, fica aí uma dica também de mais um filme, né, que é do aniversariante de hoje, o Delroy Lindo, e do Chadwick Boseman, que nos deixou há 2 anos atrás. Já que você falou de filme, também está falando um filme que estreou agora, está no Netflix, que é o Medieval. Né? Para quem gosta de filmes de guerra, esse é da época medieval, né? Se passa, se não me engano, no século XIV. Conta a história de um herói lá da região lá da Romênia, que é o Jan Žižka, e na época do Sigismundo, que ia se tornar depois imperador do Sacro Império Romano. Né? Então é um filme muito legal, bem violento, mas bem realista ali da época medieval. Né? Eu assisti esse também, é muito bacana mesmo esse filme. Assisti ontem, rapaz, é muito bom. É muito bacana. É legal porque é uma passagem histórica muito interessante desse Cisca, né? Bom, ele se escreve com um Z com circunflexo ao contrário, não sei. No filme eles falam várias vezes. Né? É Cisca que eles falam, Ian é João, né? Ian é João, né? Então é João Cisca, né? Ian Cisca. Muito legal. É baseado em fatos reais, é claro que é uma
tem uma dramatização ali, que tem coisas que não são reais, mas o pano de fundo é real mesmo. Né? A própria caracterização dele, de usar o tapa-olho lá, essa coisa, tem fatos verídicos aí sobre esse cara importante aí que foi o Cisca. Ele perdeu um olho e depois ele perdeu o segundo, mais para frente, ele estava lendo a história dele, né? Ele ficou cego e mesmo assim era general dos rebeldes ali e nunca perdeu uma batalha. Então, tem até uma estátua lá na Romênia em honra a ele, né? Pois é. Muito legal. Boa dica essa também. Esse filme é muito bom. Eu estava lendo até que o Sigismundo, né, fundador da Ordem do Dragão. A gente falou dessa Ordem do Dragão há vários remutes lá atrás, que, se eu não me engano, o Vlad era parte o pai do Vlad era parte dessa ordem, né, do dragão, daí que veio o nome Drácula, né? O Drácula. Falou disso daí. Lá, o Alair já tá dando a fita aqui, ó. 1917 ganhou 3 Oscars. 3 Oscars. Dublagem, mixagem de som e melhor fotografia. Talvez não tenha o da edição, mas os efeitos visuais realmente bate com o que a gente estava falando aqui, que é espetacular mesmo, cara. Muito bom mesmo. Esse filme eu vou rever essa semana, cara, porque ele realmente é uma pérola. E o Bauru do Ponto Chica, a Tanani tá falando que é muito bom mesmo. A Tanani é outra que viveu ali no Bexiga um tempão. Ela estava com um projeto lá uns anos atrás aí, tenho certeza que ela ia direto ali no Ponto Chique ali da Paulista ali comer o Bauru. Projeto do Lemos Brito, você lembra desse cara? Não me é estranho esse nome, não. O Lemos Brito foi quem começou essa onda dessas grandes feiras no AMB, a UD, que depois foi para Alcântara Machado. Ele passou os direitos, ou vendeu os direitos, não sei o que, o Alcântara Machado que começou a organizar, mas ele era o precursor aí dessa história dessas grandes feiras, né? O cara visionário, maluquíssimo. A Tanani viveu um tempão aí trabalhando com esse cara. Bacana. Bom, estamos chegando ao final, tá na hora de falar dos aniversariantes, né? Temos alguns aniversariantes aí também essa semana. Pode mandar? Quer falar alguma coisa? Nossa, não, só a lista de aniversariante, cara. Tem bastante. Tem um monte. Fora os que você já falou, né? Já falou alguns no começo, né? Pois é, o próprio Colin Burgess aí, do AC/DC, tá ali uma carteirinha dele, uma ficha de inscrição dele ali, com a foto dele com clips. Temos aí o Owen Wilson também. Esse cara cabeludo ali, que parece o Ian Anderson, o primeiro da esquerda em cima, é um cara espetacular também, é o Alan Moore. Quem conhece aí, quem gosta de quadrinhos, essas coisas, ele é um quadrinista britânico famosíssimo aí, por ter feito alguns quadrinhos que foram adaptados para o cinema, como o Watchmen, o V de Vingança e do Inferno. Esse cara aí é o ator, o Alan Moore. Ele é de 1953, 18/11. Também estaria fazendo aniversário hoje a Cláudia Gimenez, que também é do dia 18/11, só que ela é de 58. Deixou a gente também há poucos meses aí, né? Em agosto, dia 20 de agosto, ela deixou a gente, né? Então aí fica essa lembrança. O Tim Lopes, que é outro ali, tá do lado ali do guitarrista embaixo, né? Também teve um episódio trágico aí também ele teve uma participação importante naquelas imagens que a Globo acabou ganhando vários prêmios ali da tomada do Morro do Alemão e não sei o quê. E no ano seguinte desse prêmio, ele estava fazendo cenas ali em uma das favelas. Que favela que era ali? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ele estava fazendo algumas cenas ali e ele na Vila Cruzeiro. E um moleque viu uma luzinha piscando na mala dele, foi chamar a galera e aí pegou ele e, bom, a gente já sabe o resto. Foi muito, muito trágico, muito violento aí, a história do Tim Lopes, o fim dele foi terrível, né? Outro aí que é aniversariante, né, já falecido, é o Iberê Camargo, importantíssimo aí da nossa cultura, do nosso expoente.
O Iberê tem até uma história interessante dele, né? Ele teve uma briga em 1980 em Sorocaba, na verdade, na rua Sorocaba, no Rio de Janeiro, e ele brigou com um engenheiro de 32 anos que ele pegou e atirou, acabou dando um tiro no cara e matou o cara. Depois ele alegou que foi legítima defesa e ele ficou 28 dias detido e acabou sendo absolvido por uma liminar, né? Mas é um cara importantíssimo aí, um professor, pintor, gravurista, Iberê Camargo também, aniversariante do dia 18/11. Outro cara que é dos assuntos que você gosta de mandar é o George Gallup, né? Exatamente, um estatístico americano, inventor do sistema de pesquisa Gallup, né? Que é esse método de amostragem para medir a opinião pública. Então, tá aí ele bem no centro, embaixo ali, Dr. George Gallup, é um aniversariante, ele nasceu em 1914 e faleceu em 94, com quase ele completou aí 80 anos, são com 79 anos. Opa, perdão, desculpa, falei besteira. Ele é de 1901 e ele faleceu em 84, tá? O Gallup. Também a gente tem aí o Martin Berry, que é o guitarrista original ali do Jethro Tull, que está ali à sua esquerda embaixo. E outro aniversariante do dia 18 é o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Isso a gente já tinha falado, aí tem um retrato ali pintado entre o Owen Wilson e o Alan Moore. Tá ele ali, um retrato do Aleijadinho. E esse daí a gente até tinha comentado antes de começar aqui que valia a pena fazer uma explanação só do Aleijadinho, porque tem coisas interessantíssimas da obra dele lá em Ouro Preto, cara. Eu vou só falar uma passagem que eu achava, cara, eu fiquei uns dias em Ouro Preto, uma única vez eu fui para lá e, cara, eles falaram umas coisas interessantíssimas. Você vê, o próprio barroco, ele é um estilo que ele tem muita informação, ele é meio pesado, assim, né? E o Aleijadinho, ele fazia coisas intrigantes, assim, na escultura dele. Ele fazia anjos deformados, anjos faltando um pedaço do dedo, porque ele tinha lepra também, e ele sofria com isso. Então, ele retratava, nas obras dele, essas deficiências. Então, os anjos também não eram perfeitos, os deuses, o Cristo, várias coisas ali ele faz que não são perfeitas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ele era contratado para fazer as igrejas e fazer ele representar as passagens bíblicas. Então, davam para ele, por exemplo, assim, numa passagem da Bíblia tem um leão que ataca, não sei o quê, bababi, bababá, você tem que fazer um leão. Ele nunca tinha visto um leão, não tinha foto de leão, não tinha leão no Brasil, não tinha internet. Aí não tinha Wikipedia. Não tinha Wikipedia, não tinha nada. Então ele representava um leão como falavam para ele. Então você vê figuras bizarríssimas, assim, uma cabeça de um pato com garras e escama, e não sei aquilo lá, o que é? É um leão. Para o Aleijadinho, aquilo era um leão. Né? A baleia, ele nunca tinha visto uma baleia, então era um peixe totalmente esquisito, né? Então, essas passagens vale muito a pena você ver. Exatamente, ele não tinha referência, muitas vezes, das próprias reproduções que ele estava fazendo ali. É isso aí. Bacana, bacana. Vamos falar um dia sobre ele, sobre essa arquitetura, né? Esse estilo, né? Barroco, né? Isso é bem interessante. É muito legal mesmo. Qualquer dia falar, a gente pode juntar, falar do barroco e tal, e do estilo gótico também de catedrais, que a gente já comentou uma catedral, outra aqui, mas eu acho bem interessante aí como é que elas são divididas, a orientação delas, as partes dessas catedrais, eu acho bem, bem legal. Podemos juntar isso aí, fazer um especial. É mesmo. É isso, Marcelão. E é isso, uma homenagem surpresa aqui ao aniversariante do dia, Roberto Nagenfeld. Ele não está aí com a gente, né? Mas ele vai ver esse corte depois. E... Parabéns, Nagen. Parabéns, Robertão. Saudade de você. Volte logo aí para contribuir aí com
com nossos pitacos aí, nosso remute, cara. Legal, legal. E é isso. Hoje a gente conseguiu ficar dentro da hora, hein? Beleza. Tá? On the top of the hour, quase, hein? Pode crer. Muito bem, muito bem. E é isso, minha gente. Agradecer Chegamos a participação de todo mundo aí, que deu uma série de informações. Falar de comida, você vê que o pessoal manda ver, né? Dia 15 é aniversário de Anne Friedlingstein. Também, a nome cantora sueco, do né? ABBA. Né? Eu não sei nome falar esse sueco nome. não é fácil. Que nem o nosso nome do Roberto. Parabéns, parabéns. É isso aí. Então, novamente, quem não é inscrito, se inscreva, né, dá um like, espalha para os colegas, para os amigos, né? E logo, logo saem os cortes aí dessa edição e os shorts também. Beleza. E fica Valeu, as dicas gente. aí. Esse final de semana, um monte de filminho bom para ver. Demos dica de 3 e a Copa do Mundo, hein? E aí, quem provar um sanduíche diferente, fala para semana que vem pra gente. Beleza, Marcelo. Bom, gente, obrigado aí, gente. Valeu. Bom Abraço, fim de semana, bom início de Copa e até a semana que vem pro 36.